Fala galera! Bem-vindos ao Pod Nelson Além do Jogo. Estamos falando aqui diretamente do Multi Estúdios, que fica aqui na Praça de Alimentação do Shopping Parque Jacarepaguá, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E hoje estamos recebendo aqui para um bate-papo meu amigo Felipe Drummond, que depois a gente vai explicar um pouquinho só dessa história do nome dele, que é o CEO do Magnus Futsal e da TFW Marketing Esportivo. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, Nelson. Prazer grande estar aqui com você. Encantado com a estrutura do estúdio, encantado com esse projeto. Bem diferente, né? Feliz em te ver nesse projeto aí. Desejo todo o sucesso do mundo. E para mim é um prazer poder estar aqui e falar um pouquinho de futsal também. É importante contar um pouquinho também da sua história, né? Também no futsal. Tem uns causozinhos, se der para contar para a gente poder também entender um pouquinho das desventuras que um atleta hoje em dia precisa passar, né? Até chegar aonde a gente quer, ou numa posição mais elevada dentro do mundo de gestão esportiva, né? Todo mundo tem um pouquinho de história, né? Conta um pouquinho da sua história. Eu sei que você foi atleta de futsal, você começou com que idade? Você queria ser atleta de futsal desde pequeno ou quis praticar alguma outra modalidade? Cara, eu sou meio multiatleta, eu adoro esporte, né? A maioria das pessoas que trabalham com esporte tem essa identificação. Então eu já fiz esporte de tudo que é jeito. Eu sou aquele cara que, se eu nunca pratiquei algo, recentemente foi o tênis. Eu não jogava tênis, mas gosto de assistir jogo de tênis. Aí comecei a fazer aula para aprender a jogar tênis. Já foi futebol, beach tênis, taekwondo, karatê, enfim, já fiz de tudo um pouquinho. Mas a minha vida sempre foi voltada ao futsal / futebol, né? Eu começo no futsal, novinho, criança, como a maioria dos jovens, né? Brasileiros, né? Comecei ali querendo jogar bola, chutando bola na parede, cheio de energia. Meus pais, vamos arrumar uma escolinha para esse moleque. Porque daí em casa vai destruir a parede, vai destruir a casa, não dá pra ficar. Chega de quebrar vidro, quebrar vaso, né? E aí eu fui para uma escolinha que chamava Eurosport, ficava na Vila Maria, zona norte de São Paulo. Eu sou de São Paulo, nascido e criado ali na Vila Maria. E ali eu dei sorte, né? Porque a Eurosport ela era um projeto social, mas que tinha alto rendimento. Eles tinham uma veia voltada para empresariar atletas, fazer o desenvolvimento. Por lá passou Deco, Zé Elias, alguns jogadores grandes. Assim, acho que o Deco talvez tenha sido de maior renome. O próprio Jô, enfim. E aí eu comecei a jogar lá pequenininho, com 6 anos, futsal. Sempre tive essa conexão com a modalidade, mas eu era goleiro. Então eu cresci, com 12 anos eu já tinha 1,70 m, mas depois eu parei de crescer. Ali com 14 anos eu continuei com essa estatura. Então eu fui para o campo, cheguei a jogar campo ali entre os 11 até os 16 anos. Aí é uma pegada bem diferente, né? É outro esporte, né? Outra modalidade. Mas o futsal, e hoje a gente atuando na gestão do futsal e entendendo processos, né? Até criando, construindo metodologias. O futsal ele dá um suporte muito grande para o futebol. Os fundamentos são feitos ali, né? Exato, assim, a formação no futsal ela é fundamental, né? Eu digo que muito dos problemas do futebol brasileiro no topo da pirâmide hoje que a gente vê, queda de qualidade técnica, de poder de decisão num curto espaço, ela vem porque a gente deixou de investir no futsal e principalmente a gente chegou num dado momento que a gente começou a achar que a transição do futsal ela não é mais benéfica. Então o atleta já vai direto para o campo e não pega a manha. O atleta com 10 anos, eu estava contando a minha história, a gente já está indo para outro caminho. Mas o atleta hoje com 10 anos, eles já botam um cara para jogar num campo de 11. Você entendeu? Até menor. O menino não vai tocar na bola, ele vai tocar na bola uma vez, 2 vezes na bola. Quando você está no futsal, uma partida de futsal, ela tem 600 vezes mais toques na bola do que uma partida de futebol. E mais dinâmico, né? O jogo é muito mais dinâmico. Você vai ter que atacar e defender. Então, você vai aprender a fazer transição. Então, assim, você colocar um menino entre os 10 e os 13 anos direto no futebol e ele não ter uma passagem ali de formação técnica dentro do futsal, para o país do futsal e para o país do futebol que nós somos, é difícil, né? É um crime. E você passou isso na tua transição, na tua idade também, nessa faixa etária de 10, 11 anos? Sim, o que Ou acontecia... ainda era mais... Na época, na realidade, era futebol de salão. Ou você já pegou como futsal? Eu peguei a transição já para o futsal, né? Eu comecei, era futebol de salão, ainda não podia sair da área, tinha todas as restrições, lateral com a mão, mas bem pouquinho. Logo na sequência já mudou as regras e já aí mudou é as o que regras. A gente está mais acostumado a assistir hoje, né? Aí o goleiro já podia sair da área, jogar com os pés, que foi eu motivou me destaquei. Mais. Foi o que me destacou para eu chegar mais longe assim na carreira, apesar de não ter tido uma grande carreira como atleta. Mas serve de base, né? Sim, sim. Abre os horizontes. Muito aprendizado, né?
E aí eu joguei, rodei pra caramba, aí vi que não ia crescer, fiquei só no futsal. Eu sempre digo assim, não cheguei longe, não cheguei a jogar Liga Nacional, joguei campeonatos estaduais, sempre em São Paulo, nunca cheguei a sair do estado para jogar em outros clubes, né? Saía do estado para jogar no Corinthians, joguei pelo Juventus da Moca, depois Corinthians, tive uma passagem rápida na Portuguesa e no São Paulo. Depois joguei em Guarulhos, num time de projeto de prefeitura lá, e aí foi quando eu larguei. Mas isso tudo me deu... Isso com que idade, mais ou menos? Eu parei de jogar com 22 anos. Então ficou uns de 6 a 22. Deu um tempinho de folga para seus pais. Deu uma rodagem boa, assim. E eu falo que o esporte, crescer no meio do esporte e de alta performance, te ajuda demais no desenvolvimento como ser humano, né? Como ser humano, né? Como homem, como mulher. Porque você disciplina, compreendimento de grupo, compreendimento social, de você lidar com diversas classes diferentes, pessoas que chegam de todos os lugares e aí entram dentro do mesmo vestiário com um bem em comum. Todo mundo ali quer ser jogador, mas não dá para você ser jogador sozinho. Então, se você está num esporte coletivo. Se você não entender que é um processo, lidar com pessoas, vai ter um mal-humorado, um dia você vai brigar, outro dia não vai, outro dia vai estar mal-humorado o outro. Então, assim, é importante isso. Isso. Eu não tenho dúvida que isso acelerou a minha carreira profissional, né? As pessoas, você conquistou as coisas muito cedo, foi acontecendo tudo muito rápido na tua vida profissional, mas eu não tenho dúvida que não foi tão rápido. Começou lá com 6, 7 anos. Então, a gente foi uma construção, né? A gente acaba construindo. E o maior legado que o futsal deixou para mim, que é outra coisa que eu gosto sempre de frisar, eu não consegui viver do futsal como atleta, né? Não consegui construir a minha carreira como atleta e viver como atleta. Só que a minha carreira como atleta, ela me proporcionou os meus estudos. Então, eu estudei da minha 6ª série na época, né? Hoje é o 7º ano, na época era a 6ª série Tudo está diferente. Do ensino fundamental, até a minha pós-graduação, com 100% de bolsas, em grandes colégios de alto nível. Depois eu fui para uma faculdade, que era uma Mackenzie, uma faculdade de altíssimo nível, com 100%, principais de São Paulo. 100% de bolsa de estudos. Depois fiz a pós-graduação com 100% de bolsa de estudos. Tudo isso porque eu jogava e representava a entidade estudantil nas competições universitárias e colegiais. Esporte. Então, assim, eu falo, esse legado, a base que eu construí como atleta amador, né, na formação de base, a base que eu construí ali de disciplina, de dia a dia, de senso de compreensão do próximo, mas a base estudantil, né, curricular de estudo mesmo em grandes instituições, foi moldando, né? Foi o esporte que me deu. Então, quando eu saio ali com 22 anos da universidade, eu trabalhava, estagiava na Band, aí tive várias nuances, estava até comentando aqui fora do ar, que eu trabalhei no shopping, fui vendedor de loja da M-Officer na época, trabalhava como extra de Natal. Que a gente precisa, né, passar, né? E que nos ensinam demais, né? Sim. São coisas que... Se a gente não tiver a espirituosidade de saber viver aquilo e tirar o positivo, a gente não viveu, né? Exatamente. E assim, eu acho que o ter história para contar, né? É legal. É muito bom. Eu falo, hoje eu tô com 37 anos hoje. Aí eu olho assim, eu falo, pô, às vezes eu conto com as pessoas, cara, não, mas você fez tudo isso, tem 37 anos. Eu falo, pô, eu acho que eu já estou com 37 anos. A gente sempre se coloca no papel de já estar ficando mais velho, de estar ficando... quando a idade vai passando, a gente fala, puta, já tô velho, cheio de cabelo branco, experiência. Mas é muita coisa. Fui atleta profissional, trabalhei em loja de surf, trabalhei em loja, fui jornalista, trabalhei na Band, trabalhei na assessoria de imprensa da CET, que é a companhia de tráfego. Que administra o trânsito de São Paulo. Trabalhei no Portal IG, o UOL, fazia lance a lance ali para os caras. Então, assim, fiz várias coisas. Fiz evento pra caramba, frila, pra agência na época de faculdade. Eu conheci uma menina, a Nathalie, um beijão pra Nathalie, que tá no iFood hoje, e a mãe dela tinha agência de eventos. Então a gente fazia evento, lançamento do novo Corolla, lançamento do Ford Ka e da nova EcoSport. A gente ia lá, cara, carregar mala, ficar com o pirulito no aeroporto esperando chegar o diretor da Toyota e tal. Cara, tudo isso me deu vivência. Hoje eu produzo eventos. Deu bagagem, né? Hoje a gente produz grandes eventos, a gente produz evento internacional, recebe seleções internacionais, cuida da seleção brasileira de futsal. E, cara, tudo isso foi... Não é à toa, né? Aprendizado que a gente teve lá atrás, sabe? Às vezes acontece alguma coisinha, eu brinco com o pessoal lá com a minha turma e falo, cara, vai dar errado, faz desse jeito.
Ah, mas não sei. Eu falei, olha, uma vez eu fiz isso lá num evento, hein? E a gente sabe que vai dar errado, parece né, que a gente é velho pra caramba, Parece que a gente é velho. Aí eles falam, pô, você já fez tudo também. Eu falo, eu acho que não. Eu sempre acho que não, que eu tô aprendendo todo dia. É isso aí, é um a gente tá aprendendo diário, todo né? dia, mas de fato a gente tem bastante vivência. Então essa construção toda, ela foi dando base, foi dando estrutura pra gente chegar. E aí, quando eu saio da faculdade... E qual foi a carreira que você optou fazer lá? Eu fiz jornalismo. Jornalismo? Na época, a opção pelo jornalismo... Ou seja, a gente achando que ele ia ter feito educação física, ele fez jornalismo. Mas tudo bem. Cara, eu fiz jornalismo. Eu tinha duas frentes ali, assim, né? Eu falava que eu ia fazer assessoria de imprensa dos meus amigos que já estavam no profissional. Como eu sou de São Paulo, joguei no Corinthians, era Jô, Abuda, Elton, Fagner. O Fagner, eu brinco com ele, é o último dos moicanos, né? O único que tá lá ainda. É. O Jô voltou a jogar agora. Né? E aí eu brincava, não, eu vou me formar e vou fazer assessoria de imprensa de vocês. Se eu dependesse disso, estava falido até o... Porque os caras, quando eu me formei, eles já tinham empresários, já tinham seus escritórios cuidando de tudo. E você ia à loucura também com isso, né? Não ia dar certo. E aí, mas eu saio, eu me formo em jornalismo, aí eu trabalho na Band. Quando eu termino a faculdade... Aí eu tive um grande mentor, que foi o Wagner Martins, o Wagnão, que ele era auxiliar técnico, foi auxiliar do Parreira, do Vanderlei Luxemburgo. E ele trabalhava no Corinthians, ele era amigo da minha família, estudou com as minhas tias, com a minha mãe. E ele, quando eu era atleta ainda, jogando no Corinthians, ele me ajudava muito. Eu convidei ele para ser esqueci o nome que fala, não é o tutor, né? Mas para ser o convidado na minha banca de TCC, trabalho de conclusão de curso na faculdade. Você sempre trazia uma pessoa de fora lá no Mackenzie, eu convidei o Wagner. E aí, quando a gente termina, a gente falava sobre a influência da comunicação na profissionalização do futebol. E aí nós ouvimos os 4 clubes de São Paulo, né? Os principais clubes do estado de São Paulo, Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Na época tinham cases super legais. O Ronaldo tinha acabado de ir para o Corinthians, então a gente falou com o Rosenberg, com o Caio Campos, falamos com o Juan, que estava no Palmeiras, do case do Marcão. Enfim, tinha várias coisas legais. Foi uma época boa para fazer isso, né? Foi uma época que estava pulsante, né? Tinha bastante informação. O marketing estava ali transformando. O São Paulo tinha um marketing fantástico com o Júlio Casares, que hoje é o presidente. Ele era o VP de marketing na época. Eu lembro quando eu entrei na sala de licenciamento do São Paulo, era um negócio Renata maluco. já estava lá nessa época? Renata estava lá. Eu conheci a Renata lá nessa época. Conheci nessa época, Ó, a Renatinha. Abraço para Renata também, não esquece. Beijão para Rê. E aí, nessa construção, o Wagner virou para mim, a gente tomando cerveja depois do curso, falou assim, aí, você não ia abrir uma assessoria de imprensa quando você falou que ia fazer faculdade? Eu falei, queria, mas tô lá na Band e tal. Ele falou, deixa eu te falar uma coisa, ou você abre agora ou você não vai abrir nunca mais. Porque daqui a pouco você começa a namorar, daqui a pouco você tem filho, daqui a pouco você compra carro, vai financiar o carro. Já estava te aposentando. Ele falou, você vai começar a fazer dívidas e aí você não vai ter coragem de largar seu emprego, porque você tem conta para pagar dia 10. Enquanto é solteiro, você pode se aventurar. E você não vai se aventurar. Ele falou, vai agora, não vai acontecer nada. Se der errado, você vai perder o quê? Tempo? Não vai perder nada, você é novo. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça no dia, falei, esse cara tá maluco, né? Vou largar, tô aqui na Band, tranquilinho, vou ser efetivado. Mas fiquei com aquilo na cabeça. Em qual editoria você estava na Band? Eu trabalhava na Band News TV. Band News? Na Band News TV. Entrei lá de estagiário, era estagiário ainda. Então retransmitia Boechat também. E a gente fazia... A Band foi uma escola também para mim, porque assim, lá é um lugar fantástico. Até hoje eu frequento bastante a Band, hoje a gente vende direitos de TV, Você estava na né? época que era o Maluf? José Roberto H. Maluf? Não, eu peguei o Humberto... Qual que é o sobrenome dele, gente? Humberto... Não era Humberto de Campos. Enfim, era Humberto. Humberto era o diretor-geral da Band News TV e do Terra Viva, né? Aí tinha a Silvia, que também era o par dele. A Band News FM ficava em frente, né? Os 2 estúdios, que aí era o Boechat, o Barão, né? O Megali. Era toda essa galera. Poxa, se peguei seu Joemir Betting ainda... Era sensacional, cara. Foi bom, pegou uma boa escola. A gente saía ali no estacionamento da Band, cara. Pô, ali era sensacional, cara. A resenha era boa. Pegava um cafezinho, sentava ali. Os mais velhos tinham o vício do cigarro, ficavam lá fumando cigarrinho. Mas, cara, imagina você sentar com o seu Joemir Betting, com o Boechat, e você ficar batendo papo com os caras, sabe? Então, assim, era uma escola fantástica.
E aí eu ajudava muito, eu era muito curioso, fuçado o tempo todo querendo ficar lá. Eu ia na Rádio Bandeirantes, ficava com o Piccoli lá, com o Sérgio Patrick, com o Quesada, ajudando, tipo, olhando de curioso. Aí daqui a pouco, precisa entrar alguém no Corinthians no ar. Falei, tem o telefone do Jô aqui, quer ligar pro Jô? Pera aí, é meu parceiro, vou ligar pra ele. Então eu ficava ajudando nessa produção de jornalismo. Aí a Olimpíada de 2008, eu fiz na Band Esportes, ajudei lá na produção também da madrugada. Foi bem legal. Só que aí eu fico com esse negócio do Wagner na cabeça. Eu falo, cara, quer saber? Aquela sementinha, né? Eu vou tentar, vou alugar uma salinha aí e vou ver o que acontece. E aí fui, cara. Aí saio da Band, peço demissão, abro um escritório pequenininho. O pessoal deixou você sair fácil da Band? Ah, cara, a Band é... Tem um saindo e 50 querendo entrar, né, cara? Uma empresa muito... O mercado, assim, de mídia televisiva, ele é pequeno, né? Hoje aumentou muito, né? Hoje a gente consegue produzir independente e fazer o YouTube. Naquela época não tinha. Não. Então, ou você trabalhava em uma das emissoras, ou você ia para um jornal impresso. E aí o que estava movimentando bastante o mercado de jornalismo na época eram os portais de internet, né? Mas não tinha tanta produção independente. E aí eu saio... Abro o escritório, começo a fazer assessoria de imprensa devagarzinho, para um, para outro. Quem foi o primeiro cliente? Meu primeiro cliente foi o Arthur, que jogava, era lateral esquerdo do Santo André. E aí Deu muito trabalho. Tem o lado de ser pé quente, né, cara? Isso é um ponto positivo. a gente põe a mão, costuma ganhar. Peguei o Arthur e o Alê. O Alê era um volante também, que era da base do São Paulo, tinha ido para o Japão e voltou. E naquela época o Santo André estava na primeira divisão do brasileiro. Era um time... Sim, de representatividade. Comparando com hoje, era o Cuiabá, assim. Tava ali... Ele representava bem o interior de São Paulo. Ficou 2 anos ali no meio de tabela, depois foi rebaixado. Quer dizer, Santo André é mais ABC, né? Não e interior, aí né? deu uma degringolada. Mas era Santo André e São Caetano, né? O São Caetano fez final de Libertadores, aí o Santo André veio no embalo. E aí o Ale tinha jogado comigo, a gente era amigo, ele tinha acabado de voltar do Japão, contratado pelo Santo André para jogar o Paulistão e a Série A. E o Arthur também era um amigo que a gente sempre jogou contra, mas a gente tinha amigos em comum. E ele, lateral esquerdo, precisava fazer um trabalho. Aí, preciso de uma assessoria, estava começando, não, vamos embora. E aí eu fiz dos dois. E, cara, o Santo André, aquele ano, chegou na final do Paulistão contra o Santos. Então, assim, foi a melhor campanha da história do Santo André no Campeonato Paulista. Então, foi muito trabalho. O Santo André chegou a ser campeão da Copa do Brasil, ganhando o Flamengo a final, né? Então, assim, começou super bacana. Dali a gente fez a assessoria do Júnior Dutra, que era o atacante, destaque lá daquele time. Aí começamos a fazer captação de patrocínio para o próprio clube do Santo André. O destaque que estava dando para os atletas, o presidente na época me chamou lá. Aí ele tinha contrato com o Melo, com o Fernando Melo. Aí ele falou, cara, eu tenho contrato de assessoria de imprensa aqui, mas toda hora sai matéria dos seus jogadores. O que você tem aí? E na verdade era conexão, cara. O Fabrício Crepaldi, que é um amigão que hoje está no COB, o Fá tinha acabado de se formar, estava no Globo.com. E eu joguei com o irmão do Fabrício, com o Vinícius Crepaldi, que a gente chama ele de Banana, que joga no Japão, seleção japonesa de futsal. E o Fabrício tinha acabado de assumir lá o cargo de jornalista, ele era jornalista também, e como é jornalista, eu fazia jornalismo, a gente trocava muita informação, e ele assumiu para cobrir os times do interior de São Paulo. E o Santo André se enquadrava nisso. Então, assim, cara, ele me ligava, tudo que tinha de informação do Santo André eu passava para ele. E aí a gente foi construindo essa relação, até que na semifinal do Paulista ele me passa para a gente captar patrocínio para eles. E aí eu capto o primeiro patrocínio. Foi na época a gente fez uma negociação com a Netshoes. A Netshoes entrou na manga do Santo André e aí a gente participou disso ali pontualmente. E aí, mas já abriu o mercado. Cara, e ali virou minha chave. Ali eu falei assim, opa. Cara, isso daí dá dinheiro. Exatamente. Falei, eu tô me matando aqui para receber R$500 de um, 600 do outro. Os cara não me paga, tenho que me indispor. Aí liga para um, liga para outro. Aí ele fica 3 meses, no 4º mês já não quer pagar mais. Agora aqui não. Aqui eu vou lá. Fechou, pum. Vendo, entrego, recebo minha comissão, mostro as métricas de resultado pro cara. Então a gente começou a entender que ali era um negócio bom. E aí eu peguei gosto por aquilo. Comecei a mergulhar nessa questão de captação de patrocínios. Isso 2009, né? Final de 2009 para 2010. Na época eu tinha ainda o meu sócio era o Guilherme, que hoje é nosso head de comunicação do Magnus. A gente chamava M2F, não era TFW ainda. Só que a gente não tinha fluxo de caixa nenhum. Então, assim, 2 moleques querendo ser empreendedor e tal, e não sei o quê. E aí o que aconteceu? Começaram a chegar conta, a empresa fazia assim, que é normal, né? Normal. Hoje, que a gente mais velho... O empreendedorismo no Brasil é assim. Hoje a gente mais velho, com alguns anos já empreendendo, é normal, cara. Você que está abrindo tua empresa,
esse movimento aqui econômico dela é normal. Você tem que ter resiliência para se segurar até que você vai conseguir encontrar a média dela e fazer acontecer. Mas naquela época, a gente tinha de energia para as coisas acontecerem. A gente acabou, não vai dar certo, preciso trabalhar. Aí eu fiquei fazendo meus freela, fui tocar a vida e continuei fazendo assessoria de imprensa dos caras que eu tinha ali mais chegados, assim. Os que pagavam. E aí eu conheci o Wagner, um outro Wagner, que é tio da minha esposa atualmente, na época eu namorava. Eu fui para Brasília passar um Réveillon na casa dele e ele era publicitário. Uma agência de publicidade em Brasília, grande e tal. E estava querendo abrir uma agência de marketing. E aí conversa vai, conversa, o que você faz? Eu falei, eu trabalho com isso. Eu estava escrevendo para uma revista de informática, não tinha nada a ver. Chama Partner Sales, existe até hoje. Eu escrevia o lançamento da nova placa de vídeo da NVIDIA. Eu estava na coletiva de imprensa da NVIDIA, cobrindo o novo hardware da NVIDIA. Era muito louco, mas já fiz isso também, história. Sim, é aquilo que você fala, a gente tem história para contar, né? E nessa batida, cara, eu não me desconectava do esporte, sempre acompanhando, assistindo e tal. E aí o Wagner veio e falou, cara, tô querendo abrir uma agência aí, tô negociando, inclusive, com algumas agências de São Paulo. Conta a tua história. Eu contei essa minha história. Falei, vamos fazer um negócio junto? Porque eu não quero também essas coisas megalomaníacas aí. Que já entrar tá em coisa muito no grande. mercado. Ele, na época, ele tinha oportunidade, ele tava quase entrando de sócio naquela Porsche, Fórmula Porsche, tava vindo pro Brasil, GT alguma coisa e tal. E depois os caras que queriam entrar de sócio quebraram. Então, ele falou, ainda bem que eu não entrei, né? E aí a gente veio nessa atuada, deu certo, a gente acabou fazendo a sociedade. Em 2011 a gente vira TFW, começa a atuar como TFW, em janeiro de 2011. E aí de lá para frente já com outro foco, captação de patrocínio, intermediação de negócios. E aí a gente começa a produzir eventos esportivos também, começa a fazer corrida de rua, depois o Copão Nova Skin, que era uma competição de futebol society. Aí, desse contato com a Skin Carioca, a gente ganhou a concorrência deles para fazer a ação promocional na Copa das Confederações de 2013, para vender skin refri. A gente contrata o Falcão. Era o expoente. O Falcão vem para ser o... Porque o briefing era bem simples, era assim, preciso vender mais de 200 mil packs de refrigerante, quero falar de Copa das Confederações, mas não posso. Quero falar de seleção brasileira, mas não posso. E preciso vender mais de 200 mil packs de... Legal, bacana. Aí a gente foi lá, puxa daqui, puxa de lá. Cara, vamos lá. Meu refrigerante não é o melhor. A gente tem que... A primeira coisa no marketing é você conhecer o teu produto. Não adianta você achar que você é a Coca-Cola. Não é. Não é. Ninguém vai chegar no mercado e falar, nossa, que vontade de tomar uma Skin Cola. Não. Você vai tomar pelo preço, pela disponibilidade, pela ausência de... Mas normalmente é o preço que te impulsiona. Sim. Algum tipo de impulso precisava. Aí a gente pegou e falou, cara, a gente precisa ter algo... Bateu, levou, porque a Coca-Cola era a época dos hot sites, né? Então era pega a tampinha, o código, entra no site, cadastra e concorre a alguma coisa. A Gatorade, você juntava 20 tampinhas, mais R$25, trocava por uma mochila ou por um squeeze. É isso aí. Falei, a gente precisa de um bateu, levou. Aí a gente falou, uma bolinha, mandamos fazer uma bolinha nas medidas certinho para caber dentro do pack de refrigerante lá com 6, né, de 2 litros. Não ter gasto a mais de embalagem, mas precisava de alguém para assinar essa bola. Quem vai assinar a bola? Valor agregado. Não pode ser ninguém da seleção. Cara, vai ser o Falcão. Aí fomos atrás do Falcão, né? Fizemos um brainstorm lá com vários nomes, chegamos no dele, negociamos e deu certo. E aí, dessa contratação do Falcão, a gente vai jantar. Ele estava indo para o Kuwait. E aí ele, vamos jantar para a gente se conhecer pessoalmente e tal. E já bateu o martelo. Eu falei, não, vamos embora. Aí fui jantar com ele, já combinar a data da sessão de fotos e tal. A gente, nesse jantar, ele comenta comigo, ele fala assim, cara, eu vou fechar com a Brasil Quirim aí esse negócio e tal, porque acho que é legal para mim, para minha imagem e tudo, mas eu queria compartilhar com você uma ideia que eu tenho aí de montar um time em Sorocaba. Aí eu falei assim, sério, Falcão, mas você tem alguma coisa disso, projeto? Não, não tenho nada. O Paulo Só tem a vontade. O Paulo Scaff, que era o presidente do SESI, ele comentou comigo sobre montar o SESI Futsal, porque o futsal é a modalidade mais praticada do SESI, mas o SESI não tem futsal, porque o SESI tem no seu estatuto que só pode manter no alto rendimento equipes olímpicas. E o futsal, infelizmente, ainda não é olímpico. Desculpe. Então, ele comentou comigo, ele falou, Sorocaba vai fazer uma arena, eu escolhi Sorocaba para viver, que eu sou de São Paulo, Sorocaba está pertinho, tem uma casa lá, tem um apartamento meu que vai entregar, eu vou mudar para lá, quero criar meus filhos lá. Ele ia fazer 35 anos, falei,
Falei, Falcão, mas você vai morar lá? Como é que funciona para você ir jogar? Você tem projeto de... Não tenho nada. E o ginásio lá? Não, estão construindo uma arena lá, já deve estar quase pronta. Eu fui na pedra fundamental dela. Cheguei lá, tinha uma pilastra da arena. Tinha nada. Literalmente fundamental. Tinha uma pilastra. Mas aí, cara, nesse bate-papo, no jantar, por incrível que pareça, conversa totalmente despretensiosa, aleatória, assim, despretensiosa. Ele falou comigo, eu falei, quanto custa um projeto desse? Falei, eu joguei futsal, a gente tinha um monte de amigo em comum. Um deles era o Grilto, que é padrinho do filho mais velho dele e foi goleiro no Corinthians quando eu subi. A gente começou a conversar, validar biografias, né, cara? Vai validando tudo. Tem que ter sinergia, né? Exato. E assim, o Falcão ali, pra mim, era o fã olhando pro ídolo, né? É. E aí, de repente, eu com 26 anos, e o cara falou, tem aí, cara, quer fazer o projeto? Eu falei, mas posso montar o projeto? Aí ele chamou o garçom, pegou um guardanapo, parece lúdico, mas é real essa história. Pegou um guardanapo, falou, um goleiro vai ganhar mais ou menos tanto hoje, o outro ganha tanto, o outro ganha tanto. Aí colocou lá 3 de cada posição. Eu falei, e o Falcão? Não, o Falcão a gente negocia a parte. Eu falei, beleza, tá tudo certo. Mas o Falcão é quanto? Não, o Falcão tanto aqui eu vou. Eu falei, beleza, você tá indo pro Kuwait? Tô. Quanto tempo você vai ficar lá? 10 dias. Eu falei, me dá esses 10 dias, eu vou montar o projeto. Quando você voltar, eu te apresento. Cara, voltei para casa com a oportunidade da vida e não deixei passar, né? Aí montei o projeto, fiquei alucinado aquele dia. Cheguei pro meu pai e pra minha mãe em casa, morava com os pais ainda, era solteiro. Falei, cara, tava com o Falcão jantando agora, contratei ele pra campanha, vou montar um projeto de futsal, a gente vai montar um time aqui. Aí me fechei ali na minha bolha, comecei a estruturar o projeto, pesquisar, e vai daqui, vai de lá. E eu tinha muito para mim, assim, eu vinha da modalidade e parei de jogar pelas dificuldades da modalidade. Então eu precisava fazer algo fora da bolha. Precisava fazer algo diferente, que furasse a bolha do futsal, que desse atratividade. Assim, eu estava no mercado contrário. Ação promocional, patrocínio, métrica, KPI para dar retorno e tal. Falei, cara, como eu traduzo isso no futsal? Como é que eu convenço uma multinacional? O cara gasta 100 milhões de mídia por ano, tá tudo certo. Beleza. Gasta lá 100 milhões só com 9 skins, fora as outras marcas. Como é que eu consigo roubar um pedaço disso? Como é que eu faço esse cara tirar 5 e fazer uma equipe de futsal? Ele vai falar, por quê? Vai me dar um trabalho. Essa verba já está lá na agência, já performa, já sei quanto vai retornar disso. Né? Então a gente construiu o projeto todinho baseado na experiência que a gente tinha das entregas promocionais. Eu costumo dizer que a gente não montou uma equipe de futsal, a gente criou uma plataforma de comunicação. Então quando a gente bateu... Que por um acaso joga. Que tem uma equipe de futsal lá no final, que se tudo der errado... iam ter 10 jogos ao vivo no Sport TV. Mas se tudo desse certo, ia ter 35 jogos ao vivo no Sport TV. E aí a campanha do Falcão começa a performar, ele vai dando resultado, a gente vende refrigerante pra caramba, bate recorde lá de meta, tudo. Em paralelo, a gente monta o projeto. Assim, era para vender 200 mil packs, vendeu quanto? Pode falar? Cara, na época, a gente baliza pelas bolinhas, né? Eu lembro que foram produzidas 220 mil bolinhas e depois a gente produziu mais 100 mil bolinhas. Então, calculo aí pelo menos 320 mil packs vendidos. Então, quase que 1/3 a mais, né? Quase que dobramos a meta aí. Mas nessa batida a gente foi, cara, montou o projeto, chegou pros caras e apresentou. Com uma série de ativações. E aí, quando a gente fala ativações... A gente considerava desde receber os revendedores num café da manhã antes do jogo, numa cidade que nós fôssemos jogar, recepcionar fãs e atletas no vestiário. Experiência, fãs né? e vendedores, revendedores, experiências literalmente. Que é hoje o que move. Tarde de autógrafo dentro de um supermercado. Então a gente movimentava tudo isso para eles, fazer o endomarketing com os funcionários, visitação, troca, experiência, leva os funcionários para participar de um treino. Então a gente tinha todo esse envolvimento, engajamento com eles. E aí nasce o Brasil Quirim Futsal, 2013 para 14, né? Janeiro de 14. A gente ganha tudo no primeiro ano, campeão da Liga Nacional, campeão paulista, vaga para Libertadores, 2015, campeão da Libertadores. Tá tudo lindo, maravilhoso. Os caras ligam para mim, pro Falcão. Liga para mim, na verdade. Foi quando a Brasil Quirim saiu da operação. Aí fala assim, Falcão... Eu falo, Falcão, vamos comigo, que agora a gente vai renovar por mais uns 5 anos lá, certeza. Porque a gente tinha mais um ano de contrato. Agora vai dar tudo certo. Aí a gente chega lá, os caras pedem para romper o contrato, vão pagar a multa bonitinha, porque eles estavam entrando no processo de venda da Quirim, da Brasil Quirim, para a Heineken, que culminou na venda, concretizou essa venda, né? A Heineken hoje comprou todo o grupo... Todo o parque de operação Antiga deles. Skin Cariol e grupo Brasil Quirim. E, cara, aquilo foi um baque, né? A gente falou, cara, agora ferrou, né?
O Falcão vai jogar em outro lugar, é mole. Sim. Os outros vão. Eu falei, mas Como cara, é que eu vou sobreviver ao o projeto ganhou tudo. Entra como uma locomotiva aqui, revolucionando Atropela o futsal, tudo. atropela tudo. Aí o que era para ser uma referência vai sobrar para quem? Vai sobrar para esse moleque de 27 anos aí, fez alguma besteira, né, cara? Até explicar que eu não tinha culpa. E aquilo foi mexendo comigo. E acabou que se tornou um grande laboratório, Nelson. Não tinha como escrever uma história mais perfeita do que a gente ter tido 2 anos com a Brasil Quirim. Por quê? A Brasil Quirim, ela tinha um contrato de 100% de exclusividade. Eu não podia ter nenhum outro parceiro local. Só que ela era de Itu, jogava em Sorocaba, mas Sorocaba não tinha arena, então a gente ia jogar em Paulínia nos primeiros anos. Nossa. De Paulínia, Itapetininga, menos em Sorocaba, porque não tinha ginásio 40x20. Eu de São Paulo. O Falcão tinha rodado vários lugares. Então ele tinha aquela coisa de, o Falcão saiu do Santos, o Santos acabou, o Falcão tá ali no Jaraguá, saiu do Jaraguá. Tinha aquela coisa dele sair, ficar um período e sair, normal, vida de atleta. Isso aí. Mas os caras falavam, será que ele vai ficar aqui na cidade mesmo? Será que ele vai morar aqui na cidade? Pô, tá lá até hoje, mora na cidade, cidadão sorocabano. Mas tinha essa desconfiança natural. Lógico. E Sorocaba é uma cidade grande, cara. É o 23º PIB do país hoje. Tem 800 mil habitantes, mais de 250 indústrias. Então, o empresário de Sorocaba, o cara queria participar. O cara falava, cara, eu tô com um dos melhores times da minha cidade. Estava emocionado com a visibilidade que a cidade estava tendo. Só que ele não tinha acesso. Aquilo começou a gerar um ranço, a gente não tinha apelo com a cidade. Quando a Brasil queria ensaiar, eu falei, cara, a gente tem que fazer tudo que foi bem feito na área técnica, estrutural, mas melhorar essa questão do relacionamento, né? Essa questão do B2B, para que a gente tenha... Ou seja, eu precisava fincar o pé literalmente na cidade. Na cidade. E aí, cara, eu botei na cabeça e falei, eu preciso, dentro dessas mais de 250 indústrias, eu preciso... A arena ia sair, mas eu falei, eu preciso de uma indústria de Sorocaba. Tem que ser uma indústria de Sorocaba. Preciso achar alguém de Sorocaba aqui que esteja num momento emergente, crescendo, para a gente... Para ter o DNA, né? Unir forças. E aí a gente começou a procurar pra caramba. A gente com essa veia vendedora, né? Eu passava na Castelo Branco toda hora, que é a rodovia que liga São Paulo a Sorocaba. E toda hora eu via os caminhões da Admax passando com a Ana Maria Braga, o Magnus, o Cachorrão. Eu falava, cara, esses caras estão crescendo, precisa achar o telefone deles. Aí vai daqui, vai de lá. A gente consegue o contato com eles. Na época o Leandro, que era um coordenador comercial nosso, falou com o Emílio Bota, que é jornalista da Globo. O Emílio conhecia a Regina, que era do marketing da Magnus. Aí fez essa interconexão. De lá já me ligaram, a gente foi tomar um café, o Falcão estava comigo, a gente já foi direto, conhecemos o dono da Magnus, o seu Adir, que é um grande entusiasta do esporte. E o João Pisa, que na época era o diretor de marketing, a gente sentou para tomar um café e colocamos todo o projeto. Despretensioso, mas... foi assim, em busca de um patrocínio, mas sem falar de ordem de grandeza, sem imaginar o tamanho que seria aquilo e tal. Tinha que mexer com o emocional dele primeiro. E ali naquele momento ele falou, cara, eu quero estar. De algum jeito eu vou estar aí para ajudar. A gente contou a verdade sempre, né? O Brasil Quirim tá saindo por isso. Né? E ele falou, não, eu quero participar de algum jeito com vocês. Mas um master assim, tão grande, não sei se dá. E ali é onde a gente foi construindo uma relação. E o início de uma grande relação hoje de parceria, de confiança, de amizade, até quase familiar, porque a gente apostou junto, cara. A gente chegou ali em meados de 2015, a gente tinha proposta para virar Palmeiras. Você procura na internet, você acha lá a gente com o Paulo Nobre no Allianz Parque. A gente teve proposta para virar Vasco. Teve muitos clubes de camisa que se aproximou. O São Paulo, os 3 se aproximaram. Já pegar a estrutura pronta real, era vestir a camisa e acabou. E tentar dar sequência. A gente tinha outras frentes de negociação com outras empresas grandes, multinacionais. Mas, cara, sei lá, bateu o santo ali. A gente tinha uma sinergia que foi crescendo. A gente foi na feira deles, na Pet South America, que é a maior feira pet da América Latina. A gente foi lá no stand, participou, conversa. E a gente foi aproximando, até que chegou um momento que a gente falou assim, vamos apostar junto? Eu falei, eu tenho aqui a multa da Brasil Quirim, exemplo, eu precisava de 10. Eu falei, eu tenho a multa aqui que é 6,5. Me garante esses 3,5. Eu cumpro o contrato de 3 anos com os atletas grandes, que era o Rodrigo, o Thiago, o próprio Falcão, o Ricardinho, que eu tinha trazido de fora, né, de clubes grandes, do Carlos Barbosa, do Joinville, da Intel. Eu falei, eu cumpro o meu contrato com esses caras. E se tiver que acabar no fim do ano e não gostar, tudo bem. Mas eu cumpri tudo. Cumpro com a prefeitura, né? A gente tinha um contrato com a prefeitura de 3 anos. Eu falei, agora sim, né? Der certo, a gente renova tudo até 31 de julho. Vamos nessa? O projeto é esse, planilha aberta, tá aqui.
dinheiro vai para cá, o outro vai para cá, eu ganho tanto, o fulano ganha tanto. Tá tudo aqui, ó, bonitinho. Clareza. Eu acho que a gente é o único clube do mundo que entrega para o patrocinador a planilha aberta. A gente tem a planilha lá com a nossa planilha financeira. Os nossos patrocinadores têm acesso ao real time. Foi pago o táxi do Felipe no aeroporto. Aqui eu não estou a custo do Magnus, mas foi pago o táxi no aeroporto de Buenos Aires, que eu cheguei lá com 3 atletas que foram extra da delegação, viajaram comigo. Já subiu na planilha, o patrocinador está vendo. Isso gera uma credibilidade que é surreal. Sim, surreal. Com certeza. Às vezes, que não é costumeiro, né, nas outras modalidades. Nelson, às vezes acontece nem no próprio futsal, de né? você ter coisas que fogem do teu orçamento anual. Exemplo, futsal é outra realidade. Futsal, a gente foi campeão da Libertadores, a gente gastou 69 mil reais. Ganhamos R$0 de prêmio. Então, assim, você é campeão, você tem custo. O que você ganha é visibilidade e notoriedade. Mas você tem custo, você não ganha nada. Como é que os caras, não, 10 mil dólares, nada. Eu falei, nada, R$0 você ganha em dinheiro da Comebol. É a mesma Comebol que dá 1 bilhão para o futebol. E é uma construção, cara. Eu acho que são processos. Eu falo, a organização há 10 anos atrás era horrorosa. Hoje a gente fica em hotel 5 estrelas, a transmissão é 100%, a estrutura é bacana, o troféu já é o mesmo do futebol, a medalha. O próximo passo vai ser uma premiação, não tenho dúvida. Acho que é um processo. Mas é custo. Então, hoje, quando você tem um custo desse, você tem planilha aberta com o patrocinador, às vezes você não precisa nem pedir um upgrade de patrocínio. Você ganha ali, o próprio patrocinador já vê, ele sabe que você está no vermelho. Aí ele chega e fala assim, pô, não está precisando de alguma ajuda aí? Eu vou ver aqui, vamos, tem alguma contrapartida, alguma ação? Você está pensando em alguma ação para o título? Que aí eu posso ajudar, cobra essa conta. Ele falou, não, a gente vai fazer, o pessoal vai chegar de carro de bombeiro, de trio elétrico, vai receber lá no Parque das Águas, a gente vai fazer um backdrop, botar um balão. Pô, legal, deixa comigo. Aí já cobra essa conta aí, né? Pô, vocês merecem. Então, gera uma facilidade até, às vezes. O efeito é contrário, né? Tem que existir comprometimento dos dois lados, né? E a gente vê que na gestão os caras às vezes têm medo, né? O cara tem medo de expor, né? Não tendo coisa errada, cara, não tem por que ter medo. Isso, acho que é liberdade. Até porque, esse é o grande problema, né? Até porque isso gera credibilidade e faz com que o projeto esteja a solidez que tem. Então, assim, aí a gente casa as marcas, transforma o time em Magnus Futsal. Ele já sai de Brasil Quirim, já vira Magnus Futsal. Vira Magnus então. Em janeiro de 2016. E aí a gente sai de um clube que era uma empresa, a gente carregava ali um brasão de uma empresa, uma marca literalmente, para ser um cachorro, né, cara? A gente é o time do cachorro, muito mais... É o pet, cara, é muito mais familiar, muito mais admirável, muito mais dócil, muito mais ele cria mais representatividade, entendeu? Principalmente com o público jovem, né? Exato. E aí o projeto decola. Tem o mascote? A gente tem o próprio Magnus. O Magnus, que é a ração Magnus, né? O Magnus, ele é um cão da raça Bernese. Ele é um cão da raça Bernese, que participava já dos eventos, já fazia comerciais para a marca, tudo. O que a gente fez? A gente pegou o cão Bernese, meio que transformou ele numa imagem virtual, de certa forma. Era uma foto real dele, a gente transformou ela, virtualizou ela para criar o brasão no mesmo molde do Magnus real, o Magnus o verdadeiro Magnus. A gente fala que é o nosso patrão, é o Magnus. Só que isso fez com que a gente, ao mesmo tempo que a gente representa uma marca, tem o name right de uma marca, a comunicação visual da Magnus, da Dimax, a gente tenha o lado humano da coisa. Sim. E isso fez com que criasse uma sinergia entre ambos, que é muito legal, né? Recentemente o seu Adir, que é o dono da Magnus, ele deu uma entrevista num podcast também, que ele falou assim, cara, para mim hoje, a gente não faz mais força para apresentar a marca Magnus no Brasil. Eu vou abrir uma operação no Pará, no norte do país, quando eu chego lá com o meu revendedor, ele bate na porta e fala, eu vim aqui trazer os produtos da Dimax, a Fórmula Natural, a Origens, a Magnus. Vocês são da Magnus, do time de futsal? Essa do time do futsal. Caramba, eu tô procurando essa marca faz tempo, eu quero vender essa. Então, legal, mas eu tenho também a Fórmula, que é a Super Premium, eu tenho a Origens. Vamos fazer o pack completo? Claro, o que vocês quiserem, traz o cachorro aqui. Eu posso botar foto do time na porta? Pode. E aí o negócio viraliza, né? E faz com que a gente tenha hoje... Virou um produto, né? A maior base de fãs de futsal do Brasil disparado, assim, né? A gente tem uma força no Nordeste, no Norte, todo lugar, cara. A gente vai jogar contra os nossos rivais no sul do país, aqui no Corinthians. Jogamos recente no Corinthians. Acaba o jogo, cara, o corintiano é fanático. Acaba o jogo,
os nossos atletas ficam mais de 1 hora tirando foto. Os atletas do Corinthians já entraram no vestiário, já estão indo embora de banho tomado, e os atletas do mais estão lá tirando foto com os torcedores. Eu tiro foto, você quer tirar foto com o presida? Eu falo, cara, é muito doido isso, né? A gente criou uma força dentro do futsal que ela transcende a modalidade, porque não era o habitual do esporte. Não. E aí agora a gente está... Na verdade, eu acho que era, né? Na década de 90, a gente Isso perdeu. a gente perdeu. A gente teve aquela final contra a Espanha no Mundial aqui no Maracanãzinho. 2008. 2008. Eu tava lá assistindo. Né? Sofri pra caramba. Aí você vive o ápice. Sim. E depois... A gente ainda consegue ganhar o título de 2012 também. Mas mundial, sumiu depois. Mas aí Sumiu depois. Sumiu. E a gente vem tentando trazer de volta isso. E num outro formato, né? No formato do digital. Porque a verdade é que os grandes veículos de mídia, eles largaram o futsal. E aí não vou entrar em mérito aqui também de vários problemas de gestão dentro da modalidade, que é sempre o que culmina nisso, né? Mas a gente teve diversos problemas e o futsal foi perdendo. E a gente começa a trazer a força digital para dentro do negócio, a construir novos ídolos, a trabalhar... A ser independente e estimular das mídias tradicionais. O atleta a querer ser um ídolo. Hoje você tem aí o principal nome da modalidade em termos de mídia é o Rodrigo Capita, né? Que é uma pena, tá prestes a parar. E o Rodrigo fala abertamente, fala, cara, eu cheguei aqui, ele veio do Carlos Barbosa, cara, a equipe mais tradicional do futsal brasileiro, né? São mais de 45 anos de história. Só que é uma equipe tradicionalista do Rio Grande do Sul, tal, cara. O cara não tem essa liberdade, assim, não tem esse estímulo. Não, hoje mudou não muito, tem. mas não tinha na época esse estímulo a postar, a se preocupar com a mídia social, a se preocupar como ele vai falar, a se preocupar em filmar o vestiário. Hoje tem, hoje todo mundo Hoje mudou. teve que se adaptar. Todo mundo se adaptou. Para a realidade. E quando ele chega, cara, a gente faz diversas ações durante o ano, sabe? As pessoas falam, mas como que você faz? É difícil falar com o jogador. Eu falo, cara, você não vai conseguir transformar o sistema se você simplesmente entrar num vestiário e falar assim, rapaziada, a partir de hoje, começa a fazer postagem, é importante. Rapaziada, você pode ser que você ganhe dinheiro com isso. Cara, não dá. É uma construção. É uma construção de palestra, de trazer gente de fora, profissionais, mandar vídeo toda hora para eles assistirem. Você vai criando... Você está treinando mentalmente eles para isso. Como qualquer empresa, né? Como qualquer empresa. O esporte não é diferente. E a gente tem a cultura, né, ruim de estereotipar o atleta como uma pessoa que não raciocina, como alguém que não pensa, alguém que não está disposto a aprender. E o mundo mudou, cara. Mudou. Você pega o garoto de 20 anos hoje ali, ele chega formado, questionador. Isso é ótimo. Muito, por sinal. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Só que você te impulsiona precisa... a querer mudar também. Você tem dois caminhos. Um é você olhar para ele aqui, não sei o quê, esse cara é folgado. Outro é você pegar, trazer embasamento técnico, teórico e desenvolver esse cara. Sim. E desenvolver esse cara. Então, assim, hoje no Magnus, de certa forma, é simples. Porque a hoje empresa é um agente de transformação dos atletas. Todo mundo hoje que passa lá, que chega lá, o cara já sabe, o cara entende. Aí, às vezes, eu escuto, o Magnus é o time da mídia social. Eu falo com orgulho. Que bom que a gente é o time da mídia social, é o time do marketing digital. É isso mesmo. Porque a realidade hoje é essa. Eu não estaria hoje aqui fazendo isso se o Flamengo não tivesse mudado o mercado. O Flamengo e o Palmeiras ganham tudo hoje, por quê? Porque tem dinheiro. Tem dinheiro. Né? O Botafogo agora está brigando por título, por quê? Porque chegou dinheiro. Né? O Magnus briga por título, conquista título toda hora, está sempre brigando nas cabeças. Por quê? Porque tem dinheiro. E ele só tem dinheiro porque ele gera uma visibilidade absurda dentro da modalidade, graças ao digital. Porque a mídia que eu tenho de entrega do convencional, ela é a mesma para todos. São os jogos ali no Sport TV, agora a gente está com a Cazé, tem a Band Esportes e tal, mas é a mesma para todos. No final da temporada eu tenho ali 15, 20 jogos transmitidos. No convencional, 30. É a mesma coisa, cara. Agora, o que a gente produz de volume no digital é um absurdo. O digital você gerencia. Cara, a gente termina o ano aí com mais de 100 milhões de visualizações. Você planeja, né? Você termina o ano aí com mais de 100 milhões de conteúdo visualizados. Então, assim, o potencial que a gente tem disso é um absurdo. É um absurdo. E isso hoje, cada vez mais, tem valor no mercado publicitário. Então, quanto mais digital o Magnus for,
mais difícil vai ser ganhar do Magnus, porque a gente vai ter mais recursos, vai ter mais história boa para contar, vai impactar mais fãs e a gente vai conseguir construir esse legado. E aí, com dinheiro, você vai conseguir manter o Leandro Lino, o Lucas Gomes, o Rodrigo por 10 anos. Você vai ter estrutura assim, para competir o tempo todo. Traçando um paralelo com o futebol de campo, né? Você consegue ter uma estrutura mais sólida, né? O futebol de campo ele é muito volátil, né? A gente tem alguns fatores que facilitam, eu acho, né? Um é você não ter essa mídia extremamente... É muito tempo de mídia. Positivo e negativo ao mesmo tempo. Eu acho a mídia fantástica. Meu sonho é que você tenha um Tá Na Área falando só de futsal, pelo menos uma vez por semana. Mas, cara, é maçante. Você tem uma mídia maçante hoje no futebol. Você pode viajar para qualquer cidade do Brasil, você vai ter, na hora do almoço, na hora do jantar, todas as rádios, ou 50%, 70% das rádios falando de programas esportivos, falando de futebol, que é futebol. O programa é esportivo, mas só fala de futebol. Aí você tem no horário do almoço, você tem todo dia, no mínimo, 2 horas de TV aberta falando de futebol. Aí você vai para os canais fechados, Sport TV, ESPN, aí surge o nosso futebol, aí surge o N Sports, agora tá falando de futebol também. Então assim, cara, todo mundo fala de futebol 24 horas. Isso é maçante. E isso faz com que todo mundo queira falar de futebol o tempo inteiro e aumenta a cobrança. Aumenta a massa, aumenta a crítica. E aí começa um problema que eu até conversando com um amigo, a gente está percebendo isso. Você não fala mais de futebol, você fala da arbitragem. Arbitragem. Eu abro hoje cabelo do atleta. Hoje eu abri a internet, vou olhar, meu time ganhou, vou lá olhar. Não, porque o treinador do outro time falando, porque o árbitro não marcou isso, porque o árbitro não fez aquilo, porque o VAR... A gente não tem mais realmente comentário da partida. Aquele gol foi bonito, aquela jogada, aquela falta. Esquece, faz parte do jogo. O jogo valia a liderança, e o lead, né, o assunto principal é a arbitragem das mídias pré-jogo, não era nem a arbitragem, era os presidentes. Os presidentes. Poxa. Era o extracampo. Era o extracampo, sabe? Cheio de elemento bom pra falar. Dudu voltando, joga, não joga. Se jogar o Dudu, como é que vai ser? O Estevão, o Luiz Henrique. Cara, cheio de elementos. Tá chato isso a gente pra ficou... mim. Eu, assim, que tenho 30 anos de futebol, tá chato. Eu não assisto esses comentários de televisão, esquece. Não vou assistir mesmo. Eu prefiro ver o jogo e eu mesmo fazer minhas críticas, minhas análises. Porque... E eu acho que a mídia tradicional tá chata em relação a isso. Isso é o que faz o futebol ficar um pouco mais vulnerável. Uma das, né? Que é muita exposição o tempo todo. O futsal, eu adoraria ter essa exposição, não tem, mas de certa forma te deixa menos vulnerável a essa... Te blinda um pouquinho. E o segundo ponto é que a gente ainda... Tá cada vez mais difícil por conta da moeda, mas a gente ainda consegue brigar com os europeus. Então a gente consegue reter mais o talento. É difícil, né? Por exemplo, você pega a seleção brasileira, a gente tem jogadores do Brasil que são convocados, que jogam. Eu tenho o Leandro Lino lá, cara, o Barcelona veio aqui para contratar ele, para pagar a multa. Eu falei, cara, eu não quero que você vá. Eu cubro aqui, trago teu pai para trabalhar ali, sua mãe, sua irmã, vamos fazer um pacotão aqui. E o menino tá lá já há 7 anos. Então, assim, é um cara que o Barcelona veio e pagou. Como o Real Madrid vinha pegar o Endrick, e o Palmeiras criar mecanismos e falar, não vou te perder. Eu quero que você seja um ídolo, vai para a seleção brasileira. Hoje, na realidade, é só financeiro. Exato. É porque não dá para competir no futebol, cara. Que é outro ponto que favorece o futsal. A Liga Brasileira, a Liga Nacional de Futsal, é a maior liga do mundo. Então, a gente ainda tem... e na Espanha, que é forte, que talvez é a nossa maior concorrente, a gente tem algumas coisas ali daquela Euroásia ali, né? Cazaquistão, Uzbequistão, Arábia Saudita agora também vindo pegar uns jogadores... Que aí não dá. Esses caras, quando vem com um caminhão de dinheiro aí a concorrência é desleal, né? Não dá, é desleal. Mas na Espanha, os valores ainda eles são muito próximos dos nossos. Então, assim, por exemplo, o cara vai para lá, vai ganhar 3 mil euros, 4 mil euros. Ele não vai para lá para ganhar 40 mil euros, com algumas exceções. Então, a gente consegue competir, porque o atleta que vai para lá ganhar 10 mil euros... A gente paga 40 mil para o cara aqui, é uma realidade num jogador top hoje no Brasil. Só que você vai pagar 40 mil, é um pouco menos do que ele ganha lá, só que aqui ele tem um monte de benefício, tá no país dele. Tá perto de casa, tem a visibilidade. E aí você dá faculdade, dá uma faculdade para a esposa, colégio para o filho. Agora, no final, que isso o europeu não faz, o europeu te dá um pacote fechado. No final a gente consegue competir, claro, você perde.
mas a gente consegue competir alguma coisa. Então, isso também diminui um pouco a vulnerabilidade. A gente tem lá no elenco, cara, uma média de permanência no elenco, a gente tem lá hoje de quase 6 anos. É muita coisa, entendeu? Eu pego um menino lá de 17 anos, ele vai sair com 25, 24. Então, a gente consegue... E mantendo a performance, né? Isso ajuda muito a manter a performance. Porque aí você integra o 20 com o profissional, a comissão técnica é a mesma, né? O auxiliar do profissional é o treinador da base, o auxiliar de preparação de goleiro é o preparador da base, o auxiliar de preparação física é o preparador do 20. Então, quando esse garoto sobe, é fácil. O futsal é que nem o basquete, né? Jogada ensaiada o tempo inteiro, um monte de movimento mecânico. Ele já cresce já com a pegada do time principal já, São as mesmas, são os mesmos movimentos, são as mesmas jogadas ensaiadas. Então o menino sobe, cara, tá ali, 90% tá normal. Então tem uma naturalidade muito grande. Isso nos ajuda demais. Quando você perde um jogador... Aí é fácil você repor. A reposição já tá pedindo passagem, às vezes. E essa metodologia, vocês que desenvolveram? Aí a gente tem... hoje ela foi personalizada para o Magnus? Cara, assim, a gente construiu ela de uma forma meio natural, não foi o que a gente sempre teve em mente, como desde o dia 1 do projeto, até por começar o projeto tendo o Falcão, que é o maior de todos os tempos. A gente sempre teve o pilar de propor o jogo, a gente sempre quis propor o jogo, a gente sempre olhou o Barcelona de Pepe Guardiola e falou assim, cara, a gente tem que propor o jogo, né? Eu gosto muito de dizer e falo para os atletas, o esporte como um todo, as pessoas esquecem, principalmente quem faz o esporte, que aquilo é um espetáculo. É um show de entretenimento. Tem que ser agradável aos olhos. É um show de entretenimento. Eu estava até vindo para cá escutando um amigo, o Cassiano Klein, que é treinador do Joinville, um dos grandes também da modalidade, e ele estava falando, ele falou, cara, já imaginou você ir no teatro e o cara ficar rolando lá? Ai, cansei, minha perna tá doendo. Aí o cara senta no chão, estica a perna. Aí você tá lá no teatro, que nem um bobo, olhando o cara lá alongar a perna, ficar esperando o cara. E aí depois de 5 minutos ele volta. Ah, agora eu vou continuar a peça. Vamos lá, pessoal, valendo. Não faz sentido, não cara. Faz. E o futebol, o futsal é isso. É uma experiência. O futsal, as pessoas, assim como no futebol, o atleta não se preocupa com isso. Que o cara que tá ali, às vezes... O futsal não chega tanto, mas o cara que tá ali pagou 300 pau no ingresso. E aí você paga 300 pau pra ver o cara ficar lá rolando, o cara não querendo jogar. Então nós... O pior disso é a briga. Nós sempre tivemos essa filosofia de querer implantar o jogo bonito, o jogo jogado. O que a gente fala que é o futsal brasileiro, a bola no chão, o jogo rodado, 1 para 1, drible, né? A gente sempre teve isso. Mas eu não me envolvo com a área técnica, não sou treinador. Joguei, mas não é meu negócio. Não faz que nem o Romário, vai entrar em campo para poder jogar, não. O grande turnover aí que a gente teve, acho que foi com o Ricardinho, né? O nosso mister lá, que foi nosso atleta, participou dos 3 primeiros anos de equipe como atleta. Em 2017 se torna auxiliar técnico. Depois de ser auxiliar técnico 1 ano, ele assume como treinador. E, cara, ele vem com essa história, com essa filosofia, um amigo pessoal nosso ali, que já tinha se tornado, já tinha criado esse vínculo de amizade. Então, um cara que vive o projeto. E aí ele começa a implantar o jogo dele com base no jogo ofensivo, com base no movimento, com base no... Ninguém joga parado, todo mundo participa do jogo, a marcação vai ser o natural. E aí começa a implantar essa filosofia, essa metodologia, né? Hoje acho que o Magnus tem um jeito, próprio, vou dizer, né? Único de jogar, porque todo mundo assiste, todo mundo faz, mas tem um jeito próprio de jogar. As pessoas veem o Magnus jogar e falam, cara, é bonito de ver o Magnus jogar. Eu gosto de ver o Magnus jogar. A gente fica feliz, lógico, né? Às vezes eu escuto a pessoa, cara, futsal, não tô assistindo muito futsal, o jogo fica muito truncado, mas o Magnus é diferente. Eu gosto de ver o Magnus jogar. Para nós, às vezes, dá ruim, pô. Às vezes você perde a final. Já perdemos um final de 6-0, acontece. Porque deu errado. Mas, assim, não podemos perder a nossa essência. Não podemos perder o espetáculo, proporcionar show e entretenimento. Que o outro time também se prepara para aquilo, né? Exato. E, às vezes, ele vai te blindar, cara, e vai te marcar e vai encontrar os mecanismos para tirar seu movimento de ataque, roubar a bola. E quando você vê o jogo, já foi. Faz parte. Ninguém vai ganhar tudo nunca no esporte. Não. Nem Michael Jordan ganhou tudo. Então, assim, é normal. Nem Pelé ganhou tudo. Então, vai perder, vai ganhar. Ganhou. Lógico. Na realidade, a maior parte da vida esportiva são feitas de derrotas. É isso. As vitórias são as mínimas. Então, a gente tem essa criação. Aí, depois disso, né, o Ricardinho, junto com o Mauro Sandri, que é nosso preparador físico, preparador da seleção brasileira, mas é um estudioso também, eles criaram a metodologia
Magnus Futsal, que aí a gente transformou no Magnus School, que aí é algo mais leve, mais brando para formação mesmo, que a gente hoje tem 21 escolinhas espalhadas pelo Brasil. Bacana. A gente tem escolinha desde o norte até o sul do país. E aí tem a metodologia Magnus Futsal, de aplicação, de formação, né, do atleta. E na categoria de base e no profissional, né, no núcleo Sorocaba ali, que é o alto rendimento direto, é muito mais empírico, não tem uma cartilha, não. Falar, tem uma cartilha, o treinador chega lá e lê. Não é, cara. Não. É empírico, assim. Por isso que eu falo que é um processo que ele está muito mais na veia, no sangue do Ricardinho, de ter proporcionado isso, e aí virou uma escola. O Cafu já vem na base na mesma veia, na mesma pegada. Então, acho que é um pouco disso. Mas tem um jeito único de jogar e isso é muito legal. Isso é bacana, isso é bacana. E, Felipe, e assim, a gente passa rápido, né? Um jogo de futsal ainda continua parando? Não para o cronômetro. Para, o cronômetro, né? É parado. É que é tanta informação, tem horas às vezes dá um nó na nossa cabeça. São 2 tempos de 20 minutos cronometrados, continua de jogo. Parando. De jogo. De São jogo. 40 minutos de jogo, bola rolando. E aí a gente está chegando nesses 40 minutos aqui, né, de jogo. E assim, eu não posso... É um papo rápido, né? Que a gente pensa que não, acha que 1 hora... Não, tem gente que vem aqui gravar por 1 hora. Caramba, como é que eu vou falar tudo isso quando vê nessa 1 hora que tá chegando e você vê, cara, voa o tempo. Literalmente voa o tempo, né? Mas assim, eu não posso deixar de te perguntar uma coisa. Eu costumo normalmente perguntar isso para as pessoas que vêm gravar aqui comigo, até porque com a internet a gente consegue fazer mais fácil esse paralelo de tempo, né? Tá mais acessível essa informação pra gente. Aí eu vou te perguntar assim, aonde você quer que o Magnus esteja daqui a 10 anos, para a gente poder fechar com chave de ouro? Cara, o meu maior desejo, assim, meu maior desejo de trabalho, eu sempre, nas minhas palestras, eu sempre encerro elas dizendo que a gente precisa sonhar, acreditar e realizar, né? Todo mundo tem grandes sonhos, grandes ideias, mas às vezes a pessoa tem uma ideia mirabolante e já morre na hora que ela acorda, porque ela acorda e fala assim, mas não dá. Mas é difícil. Já começa a derrotar. Mas eu não conheço o Nelson, meu amigo. Se você não acreditar no teu sonho, ninguém vai acreditar por você. Então, se você tem um sonho, uma ideia boa, acredite no teu sonho. E o outro passo é realizar, fazer a coisa acontecer, né? Procurar meios, mecanismos. Mas não tem dinheiro, vou atrás, caça daqui, vai dali, faz empréstimo, vende o carro, dá um jeito, chama um investidor, enfim. Realizar o teu sonho é fundamental, senão ele vai morrer e o cemitério está cheio de boas ideias, né? A gente precisa realizar essas coisas. Então, o meu grande trabalho hoje com o Magnus, a gente completa 10 anos, estamos na 10ª temporada, o maior campeão, a equipe jovem mais vitoriosa da história do futsal mundial, vários recordes, eu me tornei o presidente mais jovem a ser campeão do mundo, da Libertadores, tudo isso em esportes coletivos. A gente está à beira de ser tetracampeão mundial, né? A gente vai disputar o tetra mundial. Se conquistarmos, vai ser a primeira equipe de esportes coletivos da América Latina a ser tetra mundial, numa modalidade. Então, eu acho que os desafios estruturais, em termos esportivos, eles estão muito bem consolidados. O meu grande desafio nos próximos 10 anos de Magnus é fazer com que o Magnus tenha autossustentabilidade financeira. Hoje a gente depende aí 90% de patrocinadores. Então, eu com a marca que a gente construiu, eu preciso fazer isso virar receita hoje. Eu preciso vender produto, eu preciso ter uma arena, eu preciso fazer essa arena gerar receita de uma forma 24/7, funcionando restaurante, um modelo de arena multiuso, shows, eventos, para que isso gere receita, retorno próprio para o clube, as escolinhas que a gente já startou, né? A gente está criando agora a linha casual, que é ao invés de você usar o jacarezinho da Lacoste, você vai usar a camiseta com o cachorrinho, com o Magnus. Então, essa construção de produtos e de marca, né? A gente construiu a marca nesses 10 anos. Nos próximos 10 anos eu quero ver o Magnus forte economicamente, com receitas próprias, para que a gente olhe para o mercado e fale assim, cara, hoje nós somos a primeira equipe da América Latina com o nosso espírito vanguardista de ser autossustentável fora do futebol. Porque a gente não tem receita de direito de arena, a gente não tem receita de direito de TV, a gente vive do nosso outdoor ambulante ali, que são literalmente. Que é a nossa camisa, que é a mais limpa da modalidade, e da geração de experiências que, consequentemente, trazem o retorno digital e o retorno financeiro. Então, é buscar essa autossustentabilidade financeira onde eu quero enxergar o Magnus daqui a 10 anos, sabe? Sendo referência global, esportiva que já é, e como gestão, cara, os caras revolucionaram a forma de fazer dinheiro dentro do futsal e dentro do esporte de maneira geral. Que bacana. Felipe,
Obrigado aí você ter vindo aqui, bater um papo rápido com a gente, né? Tem muita coisa, muita história ainda por contar, né? Não só do que já passou, mas do que ainda vai vir, né? O Mundial vai ser quando? O Mundial é dia 2 de novembro em Palma de Mallorca. Então, é a Copa com transmissão Intercontinental, por onde? né? Você tem o campeão da UEFA contra o campeão da Libertadores. Cara, a transmissão ainda não está fechada, então eu não vou, Então acompanhe não vou cravar nada, mas... Acompanhe pelas redes sociais para saber onde vai passar essa final. Não percam. Além de ser um time brasileiro, né, é uma marca histórica, então isso também tem que ser valorizado. A gente tem que estar lá torcendo e vibrando para que isso aconteça, né? E a gente vai estar realmente na torcida aí por esse tetra mundial, né, do Magnus Futsal, né? E mais uma vez, obrigado aí de novo aí. Você está aqui com a gente, matando saudade do Rio de Janeiro. Né? Apesar de ser paulista, ele gosta de vir aqui no Rio. Mentira. Não, veio bastante. Adoro o Rio, cara. Eu fico bravo às vezes que eu venho muito ao Rio, mas não curto o Rio, né? Não curte, né? Normalmente a gente não passa por isso, A gente vem no bate e volta, chega de manhã, vai embora à noite, às vezes dorme, mas no outro dia vai embora cedo. Eu vim poucas vezes ao Rio para curtir o Rio, mas as poucas vezes que eu vim, é bem gostoso. Que bom, que bom. Gente, e não deixa aí de curtir, vamos lá, aquela relação que você já sabe, né? Ó, tem que curtir, compartilhar, deixar mensagem, passar para os seus amigos, mandar as críticas. Eu sempre peço, gente, manda as críticas para a gente poder evoluir, crescer, aprender com os nossos erros, a entregar um conteúdo melhor para vocês, tá bom? Ó, fica com Deus aí, até a próxima.